Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. Capítulo 1. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, meu Senhor, obrigado por estar aqui, ó Deus, nessa manhã, nesse dia. Ó Deus, desfrutando de toda a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Oh Senhor, obrigado pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu agir em nós. Mas é como diz a Tua palavra, que o Senhor faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Opera em nós, é o poder que opera em nós. Oh Senhor, é o domínio de Deus através do homem, através das nossas vidas, através do Teu poder em nós, que faz todas essas coisas. E que nós possamos, ó Deus, experimentar isso mais e mais na Tua presença, essa transformação, essa mudança, essa glória, essas maravilhas do Teu Espírito, Pai. No nome do Senhor Jesus, oh Deus, Tu tem infinitamente mais para fazer em nossas vidas, através das nossas vidas. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que isso possa crescer a cada dia, possa aumentar a cada dia, expandir a cada dia. Oh Deus, e romper todas as barreiras, e cumprir a Tua palavra em nosso coração, em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, a começar por mim, Senhor, eu te peço que haja uma conversão no meu coração, que haja, Senhor, uma mudança completa na minha vida, que haja, Senhor, Deus, um batismo sobrenatural do Senhor na minha vida, no Teu propósito, no Teu chamado, no Teu ministério para a minha vida, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que o Senhor realmente veja um novo homem andando na Tua presença, uma nova igreja andando na Tua presença. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como disse o profeta Isaías, não darei descanso aos meus olhos, até que eu possa ver Jerusalém. Como objeto de louvor na terra. Oh Senhor, Jerusalém está sendo atacada. Abençoa, guarda, e que os inimigos sejam envergonhados e derrotados, os inimigos da igreja, os inimigos de Israel sejam envergonhados e derrotados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Tiago, ele percebeu pelo Espírito uma armadilha muito cruel. É como aquele cobertor quentinho que você fica nele, deitado, e você não quer sair dali. E às vezes tem coisas para serem feitas, tem guerras para serem travadas, e você quer ficar ali, naquele conforto, aquele bem-estar. Ouvir a palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Uma coisa muito maravilhosa. Mas o Tiago alerta
dessa armadilha de ouvir e não praticar. Ouvir e não praticar. Jesus já tinha falado sobre isso. Jesus já tinha falado sobre isso. Sobre dois tipos de pessoas que ouvem a palavra. Umas ouvem e colocam em prática, e ele assemelhou ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E o outro que ouve e não pratica, ele assemelhou ao homem que edificou a casa sobre a areia. E a diferença é muito grande entre as duas casas. Uma tem uma estrutura inabalável, a outra não tem estrutura nenhuma. Zero. Mas existem níveis, né? Dentro disso. Tem aqueles que não praticam de jeito nenhum. Tem aqueles que praticam mais ou menos. Tem aqueles que praticam um pouco mais. Tem aqueles que praticam o que querem. Tem aqueles que selecionam o que é conveniente. Mas Tiago resume dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando as vós mesmos. Quando a gente só ouve, e nada daquilo que a gente ouve se torna realidade, prática na nossa vida, a gente está enganando a si próprio. Tiago diz que a gente está enganando a nós mesmos. A gente está sendo muito tolo, muito tolo. Muito tolo. Infelizmente, a gente é levado por esse caminho, até de uma forma cultural. Até de uma forma cultural. Que a igreja já parece que tem aquela cara de só ouvir e ir para casa e levar a vida. Só ouvir e ir para casa e continuar tudo igual. Essa prática, é claro que ela está falando de tudo que diz respeito à palavra. Que às vezes a gente pode só pensar, como eu já vi pregadores usando esse texto aí, para falar de cura, para falar de prosperidade, de vida vitoriosa. Isso é a palavra também. Que quando coloca em prática, tem resultados. Mas eu tenho certeza que quando o Tiago falou isso, o que estava em mente não era exatamente os benefícios. Não era exatamente só você praticar aquilo que é bom para você. Mas ele estava em mente uma prática que glorifica a Deus. Que mude a nossa vida. Que traga aquilo que Jesus falou que é a única forma de identificar um verdadeiro cristão. Frutos. É a única maneira de você identificar um cristão. Não é pelo que ele fala, não é pelo que ele aparenta ser, mas é pelos frutos. E os frutos, eles são resultados de uma vida prática. Eles naturalmente aparecem na nossa vida como produtos de Deus, frutos de Deus, resultados de Deus na nossa vida. Paulo diz que, 1 Coríntios 9, 23, 25, que falando sobre o atleta, ele diz que todos correm no estádio, mas só um recebe a coroa. Aí ele fala: correi de tal maneira
que alcanceis. Correi de tal maneira que alcanceis. Aquele atleta que corre de tal maneira que alcança uma coroa corruptível, ele está dando tudo de si. Ele está dando tudo de si por algo terreno. A gente vai ter até as Olimpíadas agora, né? Esses dias aí. Por algo terreno, por algo passageiro. E Paulo faz essa comparação conosco. E isso é a vida cristã, ela é uma carreira, uma corrida, onde a gente tem que dar tudo de si. Tudo de si. E ele diz, correi de tal maneira que alcanceis. Correi de tal maneira que alcanceis. É engraçado que em outro texto, em Filipenses, ele diz, não julgo ter alcançado. Paulo avalia a si próprio e diz que não julga ter alcançado. E quando a gente ouve e não pratica, de certa forma a gente está dizendo que nós já alcançamos. Olha o tanto que a gente é tolo e o tanto que a gente se engana. A gente está dizendo que já está tudo bem na nossa vida, já está tudo certo. Não temos que fazer absolutamente nada. Damos kit com Deus, damos nosso dízimo, nossas ofertas e chegamos no culto, participamos. Mas Paulo diz, não julgo ter alcançado. Uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio. É uma analogia ao atleta, ao corredor, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Oh, meu Deus! A gente precisa viver esse sentimento que o apóstolo viveu. A gente precisa ter o mesmo sentimento que eles tiveram. Porque senão a nossa vida não vai ser igual, não vai ser parecida. Se o nosso sentimento for esse que a gente carrega, mesquinho, mundano, carnal, egoísta. Aí o fruto da nossa vida vai ser esse. Mundano, carnal, egoísta, mesquinho. Mas o fruto da vida daqueles homens era completamente diferente. Porque o coração deles era diferente. Então o verdadeiro cristão, ele veste a armadura de Deus, de Efésios 6, e segue avante, esquecendo das coisas que ficam para trás, e prosseguindo, como Paulo disse. É interessante, irmãos, como não existe nada parado no universo, nada estacionado. Desculpa aí, mas de vez em quando eu vou ter que. Não existe nada parado no universo. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Sabe por quê? Porque está vivo. Até esse mato que está ali, está movimentando. Ele está crescendo sem a gente ver. O vento bate nele. Tudo no universo se movimenta. Agora os cristãos que ouvem a palavra e não praticam, eles estão estacionados. Muitos, infelizmente, estão estacionados, preferem estar estacionados. E João diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Existem duas linhas, né? O arminianismo e o calvinismo. E eles brigam entre si, eu acho a maior estupidez. Porque todos os dois estão certos, todos os dois estão errados. A Bíblia, o livro de Tiago vai provar que o arminianismo e o calvinismo eles têm que se fundir um com o outro. Porque um espera pela graça e o outro confia nas obras. Um confia na graça que Deus vai fazer tudo. E o outro acredita que tem que ir atrás e correr para alcançar.
E na realidade são as duas coisas. Na realidade são as duas coisas. O livro de Tiago prova, tem calvinista que detesta o livro de Tiago. Uma vez até o Hugo estava falando comigo, pastor, mas lá em Romanos 4 fala que Abraão, tudo foi pela fé. Tiago fala que sem obras não adianta nada a fé. Na hora eu nem sei se eu tinha resposta para ele. Mas é exatamente isso. Ao mesmo tempo que eu recebo as coisas pela fé, eu não vou alcançá-las se não houver obras. Compreende? Nós recebemos pela fé aqui as almas, mas só nós não fomos atrás, nós não alcançamos. Compreende? A cura você recebe pela fé, mas se você não levantar da cadeira, você permanece doente. Você continua doente. A salvação você recebe pela fé, mas se você não confessar diante dos homens, você continua perdido. Então é mó burrice dizer, o calvinismo que está certo, o arminianismo. Não, seus tolos, os dois. É as duas coisas. E às vezes a parte do homem é a mais difícil. É a parte de Deus, né? Mas a parte do homem é mais difícil, que é essa questão da prática que nós estamos falando, dos frutos. Que só ouvir. E aí tem um grande problema que as pessoas descansam na mensagem. E um dia eu deixo de falar disso. A coisa vai passando e vai ficando para trás, né? Igual você está numa caminhada, vai ficando distante. Mas quando está próximo, você ainda fala um pouco, porque você ainda enxerga, né? Dessa questão da eleição, da graça, eletiva, não sei o quê. Isso traz muito calvinismo sobre as pessoas. Muito deixar na mão de Deus. Não. Você deixa na mão de Deus e regaça as mangas. É assim que funciona. A preguiça em servir a Deus é tão condenável quanto a rebelião daqueles que resistem à sua vontade. A preguiça de fazer as coisas, ela tem tanto peso de condenação quanto aquelas pessoas que estão rebeladas contra Deus. Ela tem o mesmo peso. A preguiça de fazer as coisas para o Senhor é tão condenável quanto aquele que persegue os caminhos do Senhor. Porque em Mateus 25, quando ele dá os talentos é a graça. Fazer os talentos se multiplicarem são as obras. É o que eu faço com a graça. Então ele dá os talentos. Ele dá os talentos. E o texto diz, cada um conforme a sua capacidade. A gente calado diante de Deus, a gente ainda está errado, como diz lá no militarismo, né? Você calado, você está errado ainda. Porque é segundo a nossa capacidade. É segundo a nossa capacidade. Então lá um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O que deu 1 não fez nada. Ou seja, ele ouviu, não praticou. Ele recebeu a graça e não fez nada com ela. E Deus diz, servo mau e fiel, a tua parte será com os hipócritas, nas trevas exteriores. Sua parte será como qualquer um outro homem. Isso é um grande laço para a igreja. Isso é um grande laço. Acho que à noite eu vou ter que falar um pouco mais sobre isso, pelo menos nessa linha, para dar oportunidade para outras pessoas ouvirem essas coisas. Né? Não precisa falar exatamente assim, mas
O verdadeiro cristão é alguém que é fervoroso, comprometido, cheio do Espírito, que ama a presença de Deus, que faz tudo pelo Senhor, independente dos obstáculos. Independente dos obstáculos. Porque, irmão, olha, se o obstáculo for motivo para a gente, se o obstáculo for motivo para a gente desistir, parar, então esquece, meu filho, porque você não vai chegar em lugar nenhum na vida. Porque a vida é repleta de obstáculos. Ela é repleta de obstáculos. Cheia de obstáculos. Nós vamos olhar para as Escrituras, nós vamos ver um Estevão que vai enfrentar tudo e todos. Um jovem entregando a vida por causa do Evangelho. Um jovem. Jovem Estevão. Jovem Estevão. Não tinha esposa, não tinha namorada. Não. Entregou. Que valor tem, irmãos, o Evangelho para nós, Jesus para nós? Parece que a nossa vida vale muito mais. O nosso bem-estar vale muito mais. E às vezes você pode pensar assim, mas ele é alguém da Bíblia, eu não sou alguém da Bíblia. Como não? Como não? O povo de Deus, ele está, vamos dizer, hoje, nós não estamos nessa Bíblia aqui. Mas existe um livro diante de Deus onde todos os nossos atos são escritos. Então tem uma Bíblia lá em cima, falando a respeito de nós. E a gente pensa que a gente não tem nada a ver, porque isso aqui é um cara da Bíblia. Isso aqui é um diácono. Ele era um diácono, eu não sou nada. E os cristãos que morreram nas arenas, que suas vidas foram ceifadas por causa do Evangelho, e até hoje são. Em países muçulmanos, africanos, você vê cristãos sendo colocado fogo neles. Existe um livro lá em cima deles, irmãos. Existe uma Bíblia lá em cima contando a história deles, diante de Deus, registrada. Então não adianta a gente tentar arrumar algum subterfúgio para fugir, se esconder. De onde me ausentarei do teu espírito, diz Davi? De onde eu fugirei da tua presença? Da onde? Se eu for lá para o profundo do mar, lá tu vai estar. Se eu for para o meio do deserto, também ali estarás. Então não tem. Ou vestimos a camisa, assumimos, ou então, poxa. Estava lendo sobre um pastor lá da Coreia do Norte. Eu estou lendo um pouco o livro do Pang Shui esses dias. Aí estava lendo ele contando uma história sobre, na época, lá na Coreia do Norte, quando o comunismo entrou, e ele saiu perseguindo, matando os cristãos, etc. Aí um pastor, e eles enterravam eles vivos. Abria a vala, enterrava vivo. Aí foram lá para um local da cidade, um local lá, abriram a vala, toda a cidade em volta, reunida, e os cristãos lá, alguns ainda reunidos para ficar de exemplo, e o pastor e a família, a esposa e os filhos. E sempre assim, né? O carrasco lá, o miserável lá do exército coreano, norte-coreano, perguntou se ele queria negar ali. Se ele negasse, o Estado lhe daria a oportunidade de viver. Irmão, o Deus do comunismo se chama Estado. O Deus do socialismo se chama Estado. Esses partidos, PSOL, PC, PCdoB, PT, tudo é socialismo e comunismo, a mesma porcaria. A diferença é muito pequena. E o que difere mais assim é a questão cultural. Mas o Deus é o Estado em qualquer lugar. Mas a questão cultural que difere. Por exemplo, aqui, o comunismo aqui
ele trabalha em função da minoria, porque é sempre assim, né? Minoria, trabalhadores. Então, homossexual, todo mundo está em alta. Mas na Coreia do Norte, é o mesmo comunismo, Deus é o Estado. Mas a cultura de lá não permite isso. Então, nem a mulher tem voz, muito mais o homossexual, faz esse amor. Então, o que muda é isso, é a questão cultural da região. Mas a ideologia do inferno é a mesma. É a mesma. Então, ele lá dentro, e ele deu essa oportunidade para ele. E o homem ia fraquejar, ia negar. Olhando para a família, os filhos crescendo, os filhos chorando, desculpe. Os filhos chorando do lado dele, papai, papai. E ele ia negar Jesus. Ele levantou a mão para falar. A mulher puxou, a mulher, a esposa, puxou na calça dele. Você vai fazer isso? Menino, cala a boca, fica quieto aí. Hoje nós vamos almoçar com o rei. E todos foram enterrados na Coreia. Mas o que isso fez? Isso fez com que mais pessoas se convertessem. Então nós somos como semente, irmãos. Nós somos como semente. Nosso testemunho, ele é muito forte no coração das pessoas. Da mesma forma que a nossa omissão é muito forte no coração das pessoas, para elas desprezarem o Evangelho. Para elas olharem para o Evangelho e dizer assim, é uma porqueira, é uma coisa qualquer, uma coisa comum, vulgar. Todo mundo é, isso aí não tem valor nenhum. Da mesma forma, para diminuir o poder. O cristão, ele é sal, ele é luz. Cristo não está no coração do cristão morto, como num túmulo. Mas ele está dentro do coração do cristão ressuscitado, vivo, querendo ser visto. É assim que ele está dentro de nós. Quando as pessoas vão a Deus buscando os seus interesses e não os de Deus, esse é o tipo de cristianismo mais desprezível que se pode ser apresentado. As pessoas se reúnem por causa dos seus problemas. Se reúnem, vão a Deus por causa dos seus interesses. Vão a Deus por causa dos seus problemas. Como aquele bêbado entrou lá naquele dia? Estou desempregado, o irmão contando lá, ele estava desempregado, não sei mais o que e tal. É? E você vem a Deus por isso? E bêbado ainda? Merece um coro, uma sua. A gente tem que vir a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pela nossa miséria, pelo tanto que nós reconhecemos que somos falhos e temos desagradado a Ele, estamos longe dEle. Devemos vir a Deus pelas razões certas, pelos motivos certos. Abraçar o cristianismo por amor a Deus, Sua palavra. E aí nós vamos experimentar a Sua vontade em nossa vida. Quem troca essas coisas por facilidade, por mordomia, por uma vida fácil, é Esaú. É Esaú. Esaú vendeu. Como é que a pessoa vende um direito de primogenitura? É algo que, de certa forma, você não está vendo. Você está vendo a primogenitura? Não, ela está aí. Está vendo a salvação? Não. A vida eterna você está vendo? Não, está por aí. Será que a razão foi essa? Porque não era coisa palpável? Porque não era coisa que ele podia desfrutar naquele momento? Que ele podia usufruir? Bem provável. Porque ele trocou por um prato de comida. Como é que você troca
algo espiritual, algo eterno, por um prato de comida. Um descendente de Abraão, segundo a carne. Não era qualquer pessoa. Não era um Zé Ninguém igual eu. Não, ele tinha o sangue de Abraão nas veias. Ele tinha o sangue de Abraão nas veias. E ele fez aquilo. Desprezou. Por um prato de lentilhas. Judas não fez diferente. Judas desprezou tudo, jogou tudo para o alto. Jogou tudo para o alto, por causa de 30 moedas de prata. Jogou tudo para o alto. Desprezou Jesus, desprezou salvação, desprezou o ministério. Tudo que ele recebeu. Por causa de 30 moedas. A fama, irmãos, o dinheiro, a posição, o status, tem vindo primeiro na vida de muitos cristãos. Tem vindo primeiro. A fama, o status, o dinheiro, a posição, o conforto, tem vindo primeiro. E isso é muito fácil de ser visto, isso é muito fácil de ser notado. Porque quando tem uma necessidade maior que é requerida da pessoa, a pessoa não aparece, a pessoa não se dispõe, a pessoa não está pronta, a pessoa não aceita o desafio, a pessoa não rompe. Por quê? Porque é lógico que não. O que está sendo pedido não é mais importante. Não vem primeiro nas suas prioridades. Então, ele vai agir automaticamente. Não é isso que Deus tem nem espera de nós. Nós não podemos crer em um Deus tão glorioso sem que isso influencie a nossa vida como um todo. Nós não podemos crer de todo o coração num Deus tão tremendo, numa palavra tão gloriosa, sem que isso não afete toda a nossa vida. Isso não é possível, isso não pode ser concebido. Toda a nossa vida tem que ser afetada pela nossa fé, toda a nossa vida. Tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós possuímos, tudo tem que ser afetado. A marca de Deus tem que estar ali. Olha, tão tremendo o que Paulo fala no final de Gálatas. Ninguém me moleste, ninguém me aborreça, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Nossa. Marca de sofrimento, não era tatuagem, não. Esses patife vivem fazendo essas coisas imundas. Eu tenho uma mensagem para pregar, que fala sobre as pinturas no templo, as imagens no templo. E hoje nós somos o templo, que Deus chama de abominação. Fica esse bando de patife cantando música, louvor. Não tem nem espaço para pôr tatuagem no corpo deles. Coisa cebosa. Não é esse tipo de marca que Paulo trazia, não. Eram marcas de oposição a um verdadeiro cristão, que produziu nele, através de perseguições, chicotadas, açoites, fome. Humildade diante de Deus inspira obediência, orgulho inspira rebeldia. Os frutos revelam a árvore. Não é o tamanho da árvore, não é o tanto que ela é frondosa, não é as folhas, não é a sombra que ela faz. Tudo isso alguém pode ter e ser agradável por causa disso. Mas o que revela o que ela é os frutos que ela produz.
E os frutos são o resultado de Deus na nossa vida. Daquilo que a gente prioriza, daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz. Do que é prioridade, do que nós somos e do que nós fazemos. Isso são frutos. Frutos não é só ganhar almas, não. Tem igreja que fala, que é essa igreja de célula. Fruto é alma. Não é só isso, não. Porque tem gente que ganha alma e não tem fruto. Fruto é o resultado de Deus em nossa vida. Em transformação, em prioridades e, consequentemente, em resultados, que vai ser almas, vai ser tantas coisas. Porque Deus, Ele vai provar tudo que nós vamos fazer. Então não adianta também só você tentar ser produtivo e achar que isso resolve tudo. Apocalipse 2:23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos dareis cada um segundo as vossas obras. Não é só porque é obra, não é só porque é trabalho, que está tudo certo. É fruto. Não, esse irmão trabalha demais. Nossa, esse pastor, como ele é dinâmico. Olha essa pessoa, como ela faz isso. Tudo bem. É obrigação do cristão ser dinâmico, é obrigação do cristão produzir. Mas eu vou ler de novo. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Ele sonda a mente, sonda o coração, para saber por que você faz aquilo. Qual é a razão de tanta dedicação? Apocalipse 2, versículo 23. Igreja de Tiatira. Então ele sonda, ele sabe. Tem que sair de dentro. Tem que sair de dentro. A palavra tem que fazer o efeito necessário dentro de nós, para que esses frutos sejam verdadeiros. Frutos de Deus. Vindo de Deus. Não apenas o interesse de ser reconhecido, o interesse de fama, o interesse de aparecer, de ser visto. Não. Deus sonda os corações. E vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Motivos santos vão produzir um tipo de vida obediente e cheia de frutos. Motivos santos, motivos vindos de Deus, vai produzir o melhor tipo de resultado em nossa vida e nosso coração. A prática da nossa vida vai ser perfeita quando a fonte dela for perfeita, for santa. Né? Deus nos quer praticante da palavra, mas não praticante hipócrita. Olha o tamanho da minha saia, olha o meu cabelo, olha não sei o quê. Mas o resultado total da vida é uma negação. É um fracasso. Por isso que ele vai sondar os corações e as mentes para saber qual a razão daquilo. O que adianta eu fazer para querer me colocar numa posição de melhor, mais espiritual, ou algo do tipo? Deixa eu ver a hora aqui. O coração de um homem não pode ser puro ao mesmo tempo que seus pés o conduz a um prostíbulo, a um local de jogatina. O coração dele não pode ser puro enquanto seus corações o conduzem por caminhos maus, os caminhos perversos. Então, o nosso coração tem que ser purificado. É engraçado como a aparência, a boca,
O falar engana. E é uma coisa de dar um nó na cabeça da gente. Ver alguém de aparência, mas que anda por caminhos perversos e obscuros. E eu conheci gente assim. E teve gente assim que subiu no nosso púlpito. Você fica... Olha, é muito difícil. Não podemos esconder uma vida de desobediência do nosso juiz. Não tem como esconder uma vida de desobediência, porque quem não pratica está em desobediência. Quem ouve e não pratica, infelizmente é desobediente. E dos piores, porque conhece, porque sabe, porque ouviu. Jesus fala uma coisa para os fariseus. Ele fala, olha, se vocês não tivessem me ouvido, nossa, vocês não teriam pecado. Mas agora, porque vocês me ouviram, o vosso pecado permanece. Meu Deus, isso aí é... Ele não está isentando e dizendo que a pessoa que não ouve, essa está feliz. Não. Porque tem gente que usa essa estratégia. Não quero nem ouvir, eu não vou despertar, porque não, aí eu ouço menos. E se eu ouço menos, diminui minha responsabilidade. Ele vai cair em Apocalipse. De todo jeito não tem escapatória. Ele vai cair em Apocalipse 2:23. Deus sonda o coração. E vai retribuir conforme as obras. Não adianta nada. Essa matemática tola, estúpida, de achar que porque não vou fugir para não ouvir. Não. Que aí Deus sonda os corações e as mentes. E vai dar conforme as obras de cada um. Nossa, eu peguei a linha aqui, perdi a linha que eu estava. Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Pai. Então não adianta isso. Agora, ouvir isso, ouvir e não praticar, porque ouvistes, Jesus disse, porque ouvistes, agora vocês estão, o pecado de vocês permanece. Porque vocês ouviram, vocês tomaram conhecimento. Vocês tomaram conhecimento. Então, irmão, sabe qual é a melhor coisa do cristianismo? Sabe qual é a melhor coisa que a gente faz? É nos lançar por inteiro. É nos converter totalmente. É a melhor coisa. Porque enquanto você fica aí, gente, é só sofrimento, é só... Quando você se lança, aí pronto, a paz, a alegria, a gozo, aleluia. Glória a Deus. Então, qual amo humano teria prazer em um servo que jura amor, mas recusa obedecê-lo? E é muitas vezes que a gente faz. Deus está de um lado e a outra coisa está de outro. E você não pode ter as duas coisas. Nós temos que nos convencer disso. Nós não podemos ter. Nós temos que parar de fazer esse negócio, de negociar. Nós não podemos, não temos. Nós vamos se dar muito mal com isso. Então nós temos que ter a Deus, aleluia, a Ele. Ele cria situações para provar os nossos corações, Deuteronômio 8:12, né? Ele deixou ir para o deserto para ver o que estava no coração dele. A prática cristã, a prática da palavra, aperfeiçoa a nossa fé, o nosso amor. 1 João 2, 1 João 2, depois de Tiago, né? A partir do versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra,
Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nossa, como isso é forte. Aquele que guarda, aquele que pratica, nele vai sendo aperfeiçoado o amor de Deus. A gente fala, não tem amor pelo próximo. Deus, dá amor pelo próximo. Senhor, nos ajuda a amar e tal. Irmão, pratica, começa a viver o Evangelho, que o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em você. É o que a Bíblia acabou de dizer. Vai sendo aperfeiçoado em nós o amor de Deus. Quando nós desistimos de ser apenas ouvintes da palavra e passamos a ser praticantes. Nós somos verdadeiros discípulos. Nós somos verdadeiros discípulos quando fazemos o que Jesus manda. Foi o que ele disse, né? Vós sereis meus discípulos quando fizerdes o que eu mando. Isso é tremendo. Eu quero ler só mais um texto para a gente encerrar. É o Salmo 66. E aí a gente vai orar. Sessenta e seis, versículo 10 e 12. Isso aqui mostra um pouco do que é a vida cristã, a vida de um servo de Deus. Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como crisola prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem por sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxesse a um lugar espaçoso. Tem um texto que diz a um lugar de descanso e de fartura. Lugar seguro. Irmão, vai ter tudo quanto é obstáculo, vai ter tudo quanto é dificuldade, a começar na sua própria vida. Vai ter tudo isso. Mas saiba, Deus, Ele vai te conduzir a um lugar de fartura, a um lugar de descanso, dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Era nesse lugar que Estevão estava quando foi apedrejado. Era nesse lugar aqui que Estevão estava. Ele não sentiu uma dor daquelas pedras. Mas ele conseguiu falar como Jesus. Assim como ele é, nós devemos andar assim como ele andou. Estevão falou como Jesus: Pai, não impute a eles esse pecado. Eu falo agora para Israel, eles não estão me apedrejando, mas eu sei que eles não são simpatizantes do cristianismo. Mas eu oro por eles: Senhor, não impute a eles esse pecado. Vamos ficar em pé, né? Vamos orar. Tem um momento, nosso momento com Deus. Vai tendo primeiro o seu momento pessoal aí com Deus, o que você tem que acertar, o que você tem que reconhecer. Se quiser vir para o altar, onde você quiser ficar, fica à vontade. De pé, de joelhos, deitado, prostrado. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A prática, ela precisa aparecer em nossas vidas. Meu Deus, comece a entrar em oração agora, irmão. Comece a entrar agora nessa luta com Deus agora.